Geração de volta hoje entrevistando o chargista Duque. O Duque, a charge política é uma que tem um espaço muito grande para a crítica, né? Porque geralmente aquilo fica subentendido, os jornalistas, às vezes, do diário não podem expressar aquilo. Os de opinião, como você disse, muitas vezes a pessoa às vezes vai direto no desenho e não lê a opinião. Como é que é fazer a crítica política no desenho? Primeiro é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você tem que demonstrar boa informação e uma opinião contundente sobre determinado fato. Porque a charge, num jornal, no contexto de um jornal, ela consegue ser lida por talvez 90%, 95% dos leitores. Diferentemente de um artigo, de uma crônica, que às vezes 15% a 20% lê. Você tem a crônica, a reportagem e a charge. A crônica, ela tem uma porcentagem menor, não saberia quantificar, mas a reportagem, obviamente, a pessoa ela vai num determinado tema que interessa, às vezes é um acidente, então a reportagem tratando sobre aquele assunto, e a charge não, a charge todo mundo passa o olho, consegue ver. Às vezes quem nem vê a notícia vai para a notícia por meio da charge. Exatamente. Né? A charge ela tem esse duplo caminho. Ela precisa ao mesmo tempo da notícia para amparar, porque não dá para fazer uma charge no qual seja uma opinião sua e ela não tenha um contexto, fato, né? um contexto. Para poder dar apoio àquela charge. Mas falar de política é muito difícil, assim, porque você não pode ser partidário, né? Então, assim, cadê aquela da Arca de Noé, que a gente estava mostrando aqui, o PT e o PSDB subindo, né, na Arca de Noé? Quer dizer, assim, como balancear isso? Como é que é? A charge, obviamente, ela tem que servir, ela não, assim como eu não tenho um time de futebol na hora de fazer a charge, na política também não. Então essa aí, eu lembro que tem bastante tempo que eu fiz, mas é alguma coisa do casamento entre PT e PSDB, né? Se ele é possível ou não, que a gente está vendo ele aqui na eleição do contexto da capital municipal, mineira, né? Municipal. Enfim, a charge boa é aquela charge que critica. Na charge política, eu tenho procurado evitar, de uns tempos para cá, um pouco da caricatura. Por quê? Porque eu acredito que, primeiro, os fatos políticos, os escândalos, vamos dizer assim, eles têm sido sucessivos e independente do partido, independente da figura política. E ele tem se repetido com muita frequência na mídia. Na verdade, em 500 anos que a gente tem corrupção no Brasil. Mas, enfim, se eu faço a charge com a caricatura, a vida dela é muito mais perene. A charge, quando eu faço de determinado escândalo político e eu não uso a caricatura, ela pode servir para outros no futuro. E eu também consigo não ser partidário. Porque existe um risco, só finalizando bem rapidinho, de muitas vezes não só a charge, mas uma matéria de jornal, ela servir politicamente para adversários. Então eu procuro tirar a caricatura. Você procura informar pela charge, né? Exatamente. Ok. Emitir a minha opinião. Tem alguma charge, algum cartoon que você fez que foi proibido de ir para a mídia, para a imprensa? Então, assim, já houve recomendação de eu fazer a charge. Por exemplo, eu sou completamente livre para fazer a charge. Como é que é o meu processo? Eu leio o jornal, escolho o assunto, faço a charge, tenho um horário para mandar. Até às 4h30, 5 horas eu tenho que mandar aquela charge para o jornal, todos os dias. Já aconteceu sim, depois do editor me ligar e falar assim, olha, manda uma outra charge, essa não vou publicar. Por diferentes motivos. Muitos pelo editor considerar que a determinada charge, ela tratava, vou até dizer quais os assuntos aqui que já foram, eu não digo censurados, mas houve uma recomendação para mudar. Tragédias. Por exemplo, quando a gente tem uma grande tragédia, e você faz uma charge sobre aquele determinado assunto, as pessoas entendem como se você estivesse fazendo uma piadinha sobre aquela tragédia. Como não é. E às vezes você está emitindo uma crítica. Né? Por exemplo, recentemente, aconteceu a morte do Vando. Obviamente é um assunto que muitas pessoas ficaram tristes. Mas como é um assunto que estava na mídia, eu usei dessa temática para falar de política. E eu lembro que a charge que eu fiz ontem, que saiu ontem no jornal, era um título assim, todos homenageiam o Vando. E um político entregando um contrato superfaturado para um e o outro entregando uma propina para o outro. E um falando assim, meu iaiá, meu ioiô.
sabe? Eu usei uma frase de uma música da mais famosa do Vando. Você pegou um contexto. Exatamente, mas contextualizei dentro da corrupção. Tem que ser muito bem informado, né? Só que muitas pessoas entenderam como se eu estivesse fazendo chacota da morte do Vando. Olha como é que é a questão. É como humorista, sempre está susceptível aí a ter uma censura, né? Você é uma crítica. Você que vai perguntar? Duque, teve uma pessoa que te ajudou muito na sua carreira? Sim, várias pessoas. Vou começar pelo Lor, que é o meu mestre, que é um grande cartunista daqui de Minas, e foi com ele que eu comecei. E N pessoas, desde o convite para trabalhar no jornal, que foi pela Oriana Panicali, que foi na época ela era editora de arte, que me convidou. Até as pessoas que me criticam, na verdade, quem mais me ajudou, quem muito me criticou na época. Falou assim, faz de novo, isso tá ruim, isso não tá bom. E é sempre bom os meninos terem referências boas, né? Exato. Se você também perguntar. Duque, você tem um desenho preferido, um desenho que te traz lembranças? Muitos também, desenhos que me trazem boas lembranças. Principalmente desenhos aos quais eu fui premiado em concursos. Eu já obtive diversos prêmios em salões de humor. Foram mais de 10 prêmios, né, Duque? Mais de 10. E esses desenhos me trazem muita boa lembrança porque a premiação, na verdade, ela serve para contextualizar o cara no meio dos profissionais. Na verdade, eu não tenho muita competitividade, inclusive eu até demorei muito a participar do concurso. Eu tenho 10 anos de profissão, eu lembro que eu comecei a participar com concursos com 8 anos, que eu já era um profissional, porque eu tinha meio que um bloqueio para competir. Mas quando eu comecei a competir, eu lembro que logo no segundo eu fui premiado no Salão Carioca de Humor, que eu fiquei em primeiro lugar em cartoon. E foi um prêmio que me deu foi muito satisfatório, não só pelo prêmio em si, mas que você vê que você está entre os caras que você admira ali, né? Bacana. É muito bom. É isso aí, gente. Nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer muito a presença dos meninos, que fizeram ótimas perguntas para o Duque, que a gente sempre esteja acompanhando aí as charges para se informar, né, Duque? Criticamente, né? Exatamente. Muito obrigada pela presença. Acompanhe a Geração no Twitter e até a próxima. Addicted, danger illustrated.